Sou Tatiana Vidal, sócia da Go-Ahead Consultoria. Esse é o segundo módulo do treinamento Venda Consultiva de Valor. E nesse módulo a gente vai ver um dos grandes desafios de vendas atuais, um fenômeno que a gente chama apatia do cliente. Você já deve ter percebido esse fenômeno no teu dia a dia. Então a gente liga para as pessoas e as pessoas não têm mais tempo para receber vendedor, atender ligações, responder a mensagens ou a e-mails. Então, de um lado a gente tenta contato com o cliente, de outro a gente tem um cliente que é apático, simplesmente desinteressado pelas mensagens. Isso acontece porque a gente recebe no dia a dia uma quantidade muito grande de informações de diversas fontes e muitas pessoas tentando entrar em contato com a gente. Tem um excesso de informação. E o que acaba acontecendo é que as pessoas se tornam apáticas com mensagens que não são muito interessantes para elas. Então aí surge o grande desafio de vendas hoje. Como é que a gente se diferencia quando para o cliente tudo parece igual? Então, aprofundar nesse tema, nós vamos entender primeiro o que mudou no cenário de vendas nos últimos anos. Toda compra passa pelo mesmo processo decisório, que tem essas etapas que você vê na tela. Todo mundo tem um status quo, uma situação em que está confortável. Daí surge um evento em que se reconhece uma necessidade de mudança. E a partir daí, começa o processo de decisão de compra. A próxima etapa é reconhecer a necessidade de mudança. E em seguida, é definir o problema, que é aqui que se decide os critérios de decisão. Só então que vem avaliar opções, que é quando se pede orçamentos, RFQs, RFPs, bids, editais. E por fim, se toma a decisão de compra, que no final das contas é selecionar a melhor opção, a que mais se encaixa aos critérios de decisão selecionados anteriormente. Todo mundo faz uma avaliação de ROI, se valeu a pena ao final, ou seja, faz uma avaliação de retorno sobre o investimento. Se está satisfeito, volta a comprar quando precisar e seguir a dinâmica da próxima vez. Se não ficar satisfeito, vai procurar uma outra alternativa, uma nova forma de comprar da próxima vez. As pessoas compram dessa forma há muito tempo. Comprar e vender envolve basicamente os mesmos fundamentos há muito tempo. E isso não mudou. O que mudou foi a forma como os clientes envolvem os vendedores no processo decisório. Então, tem pesquisas que indicam que antes o vendedor participava de até 90% do processo decisório com o cliente. Então, o cliente chamava o vendedor quando ainda estava muito no início da decisão, quando tinha só 10% da decisão tomada. Então, entrava muito no começo. Isso ocorria porque as pessoas tinham pouco acesso à informação e o vendedor era a fonte de educação e informação para as pessoas. Quem não se lembra de épocas em que as informações eram difíceis de encontrar? Mas aí, com o surgimento da internet, com a facilidade de acesso à informação, essa realidade mudou. Então agora, na melhor das hipóteses, os clientes chamam os vendedores para entrar no processo de decisão de compra quando eles já tomaram 60% da decisão. Ou seja, na etapa, avaliar opções, quando eles precisam do preço. Essa é uma mudança significativa. Hoje as pessoas se informam antes de comprar um produto, se informam sobre suas necessidades, aprendem sobre soluções para os seus problemas, enfim, se educam de maneira autônoma e independente. E quando elas não conseguem informação sobre preço, principalmente no mercado B2B, aí elas procuram vendedores e vão atrás da informação sobre preço. E por isso que a gente vê no mercado um fenômeno chamado efeito commodity. Uma coisa interessante é que o termo commodity em português significa mercadoria e tem como característica produtos com baixa diferenciação, baixo nível de personalização. E aí vem a pergunta para você. Se o seu produto ou o teu serviço não é caracteristicamente uma commodity, por que é que o cliente te trata como tal? Como é que a gente faz para vencer esse efeito commodity e para vencer o fenômeno da apatia do cliente? A gente já vai falar sobre isso, mas antes tem um elemento super importante, um conceito fundamental da gente abordar. Vendas também é um processo e possui etapas muito claras, independente da oportunidade do mercado. Essas etapas, elas concorrem concomitantemente com as etapas do processo de compra e os dois processos deveriam avançar em conjunto. Você já se deparou com uma situação em que o vendedor
estava achando que já estava no momento de fechar e o comprador, o cliente, ainda estava definindo o que queria? Esse é o descasamento entre o processo de compra e venda, que muitas vezes acontece, e acontece porque nós, como vendedores, na maior parte das vezes, estamos querendo acelerar o processo da venda, o processo decisório do cliente, para que a gente tire o pedido, feche o contrato o mais rapidamente possível. Agora, esse descasamento faz com que tenha muita perda de venda, principalmente porque é muito difícil a gente identificar em que etapa do processo decisório a gente está. Muito bem, e aí, como é que a gente faz para vencer o efeito commodity e o fenômeno apatia do cliente? Desafiando o cliente, através da sua abordagem de venda e da qualidade das perguntas que você faz para desafiar o cliente nas suas reuniões de vendas. Fazendo perguntas para entender quais são as necessidades que o cliente visualiza, o que motivou essa necessidade, identificando qual a solução que o cliente imagina para o problema. É para isso que servem as perguntas em vendas e por isso que elas são ressaltadas em qualquer metodologia. A questão é que todo vendedor faz perguntas. Não tem como a gente vender sem fazer pergunta. A diferença entre o vendedor que é top performer e todos os outros vendedores está na qualidade das perguntas. A maior parte dos vendedores só fazem perguntas transacionais, perguntas que têm a ver com a venda em si e que ajudam o cliente a obter a cotação que está buscando. Né? São perguntas somente da etapa avaliar opções. Então, perguntas como, por exemplo, quantas unidades você vai querer, com quem você costuma comprar, quanto você quer pagar hoje, para quando você vai querer essa mercadoria. São todas perguntas fundamentais em vendas, mas que agregam muito mais para o vendedor do que para o cliente. O que acaba acontecendo é que o cliente responde essas perguntas à medida em que precisa da tua proposta, da tua cotação. Depois que ele recebe essa informação, ele some, porque ele já recebeu a informação que ele precisava e aí, de novo, de maneira autônoma, independente, ele vai tomar a decisão final de comprar ou não, sem nenhuma possibilidade do vendedor ter uma influência sobre a decisão dele. E por que isso? Porque na oportunidade que você teve de interação com ele, de conversa com ele, numa reunião ou numa ligação, você simplesmente fez perguntas transacionais, que interessavam muito pouco a ele. Você fez poucas perguntas que estavam relacionadas às outras etapas do processo decisório, que tratam muito mais da problemática dele, a solução que ele visualiza, o que ele efetivamente está buscando. E é por isso que, em venda de valor, a gente tem duas regras que são fundamentais. A primeira delas é sempre informe, comunique o seu valor em todas as reuniões de vendas. E principalmente, segundo lugar, a gente tem que a venda de valor começa pelo cliente. O valor ele tem que ser ressaltado e tem a ver com o que é relevante para o cliente e não com o seu produto. Na venda tradicional, o vendedor era treinado antes e só focava no teu próprio produto. Isso fazia sentido porque as pessoas tinham pouco acesso à informação e tinham poucas opções no mercado. Hoje o mercado é muito abundante e para a gente conseguir se diferenciar, a gente precisa ter conversas centradas no que é relevante para o cliente e não simplesmente no que é relevante para fazer uma boa proposta. Isso é o que a gente chama no mercado de Customer Centricity, ou foco no cliente em português, ser centrado no cliente. A gente tem na GoHead vários outros vídeos e vários outros materiais sobre o assunto. Por enquanto, a sua atividade até o próximo módulo é observar que perguntas você faz nas suas reuniões de vendas. Se possível, grave essas reuniões. Pede autorização para o cliente ou não para gravar essas reuniões, mesmo que seja só gravação de voz, não precisa necessariamente gravar a imagem. E depois ouve como é que foi essa reunião, observa as tuas perguntas, analisa se você faz perguntas sobre o problema dele ou se você faz perguntas apenas transacionais. Esse exercício, essa observação vai trazer muita consciência do teu próprio comportamento para que a gente explore técnicas, recursos e ferramentas nos próximos módulos para efetivamente agregar valor, se diferenciar e vencer a apatia do cliente. Espero que você esteja gostando e até o próximo módulo. Até mais!